Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O melhor cenário possível para Bitcoin e altcoins. Aquele cenário que é agressivo, aquele cenário que é acelerado, é o que a gente gosta de chamar da fase 2.0 do bull market, a fase de alt season. O que pode ativar este cenário que é sim, um cenário que coloca muito dinheiro no bolso de quem está hoje investindo. Eu vou te mostrar que cenário é esse e o que pode ativar este cenário. Então fica até o final, eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Sim, amanhã teremos uma análise de dezenas de altcoins e é por isso que eu peço a você, coloque aqui nos comentários qualquer ativo que você quer que eu avalie. Eu quero mostrar neste vídeo justamente o cenário mais promissor, que sim é um cenário totalmente provável. Quero mostrar o que é necessário para a gente romper. Por quê? Porque eu venho apresentando nestas últimas semanas o cenário pé no chão, sim, no micro, e venho sempre alertando quanto aos piores cenários. Olha, se a gente não tiver um determinado movimento, isto aqui ainda pode acontecer. E você tem que estar pronto para este pior cenário. Eu venho falando sobre isso. E você não pode esquecer desses piores cenários, porque eles são importantes. Mas é vital que você conheça também os melhores cenários. Por quê? Porque senão não faz sentido investir. Caramba, a gente está há 8 meses lateralizando, vai, não volta. A gente está diante de uma resistência muito importante. A gente pode sim ter quedas enquanto a gente não rompe justamente estas faixas de preço, 66 mil dólares. Sim, isto é algo totalmente real. Enquanto a gente não tem o rompimento, a gente não pode se colocar no cenário mais otimista, mais bullish. Só que eu percebi que muita gente não está totalmente consciente de que cenário é esse. E o que a gente pode esperar? Então é o seguinte, saiba que existe sim um cenário que é totalmente plausível e provável diante de nós. E ele é muito interessante. Só que para que ele se confirme, e eu vou te mostrar antes o que é necessário para confirmar, para que ele se confirme, a gente precisa sim, de forma totalmente objetiva, romper estas faixas de preço. Vamos lá. Não é isso que eu quero isto aqui. Precisamos romper os 66 mil dólares. Alô, 64, 65. Eu coloco 66 mil dólares, por quê? Porque a gente estaria fechando dia e semana, é o que a gente precisa, fechamento diário e fechamento semanal, acima de 66 mil dólares, que caracterizaria um fechamento do corpo acima do corpo da vela anterior, que foi esse último topo. Venceríamos esta linha de tendência de baixa em vermelho. Ultrapassaríamos de forma completa esta média de 200 dias. Veja que a gente está, sim, diante de uma reação, mas que ainda não nos levou ao rompimento. Passar dos 66, sim, colocaria o rompimento confirmado. Também confirmaria o que ainda não foi confirmado, como você pode verificar aqui, confirmaria que tivemos fechamento acima do ponto de controle. Olha só, de acordo com o VPVR, este é o ponto de maior volume de toda esta negociação, 8 meses. Tá? A gente tem aqui de negociação, eu quero puxar aqui, pronto. A gente tem estas faixas aqui, olha aqui, justamente aqui
no ponto em que nós estamos, o ponto de controle, ou seja, é uma resistência muito importante. Rompendo este ponto de controle, a gente também se coloca num cenário bullish. E a gente teria, com maior probabilidade, o rompimento de um padrão de baixa que está caracterizado em um tempo gráfico maior como uma bandeira de alta em potencial. Te mostro aqui. A gente tem lateralizado bastante, mas se você olha para o gráfico mensal, nós tivemos o último fundo ascendente formado no Bitcoin, justamente aqui. Topo aqui. E uma vez que a gente tem rejeições que não nos levam a perder a faixa de 38,2, temos caracterizado um movimento que, ao romper os topos, é um movimento de bandeira de alta. Neste momento, nós temos esta com maior probabilidade. Mas, para que o macro se confirme com um movimento acelerado, nós temos que, sim, ter este rompimento no micro. Então, o nosso desafio é 66 mil dólares. Rompimento e rompimento confirmado é o que a gente necessita. Se você tem me acompanhado, você sabe que esta é uma faixa que a gente vem falando bastante. Luan, tem movimentos que podem ser ainda mais fortes de correção? Tem catalisadores de correção no micro? Sim. A gente tem faixas de Fibonacci? Tem. A gente tem áreas de liquidez? Tem. A gente tem gap? Tem. Eu já venho falando repetidamente sobre isso. A gente não esquece, não vai esquecer este cenário. Temos que estar prontos para ele. Mas aqui, hoje, o tópico é o melhor cenário possível. Para que o cenário mais florido, mais bullish, seja ativado e comece a se confirmar, a se concretizar, 66 mil é o nosso desafio. Passamos dos 66 mil. O que esperar do nosso amado Bitcoin? Logo de cara, o que a gente pode esperar do Bitcoin? Eu gosto muito deste gráfico, muito mesmo. Por quê? Porque aqui eu tenho as extensões. Eu posso até ajustar aqui, mas eu tenho as extensões. Rompimento de padrão, de acumulação, ou seja, rompimento dos 74 mil dólares. Posso até ajustar aqui. Rompimento dos 74 mil dólares me coloca diante desta bandeira de alta, e nós temos alvos iniciais, 87.500, posteriormente 104, 153, 154 mil dólares, como alvo de 618 de extensão, e dependendo da força do mercado, podemos até avaliar e considerar estes dois alvos superiores, 203, 252. Eu gosto de trabalhar com esses três níveis, 87, 104, 154. Mas a gente não deve colocar um objetivo específico ou cravar um preço neste momento. A gente consegue algumas projeções, mas nada definitivo. Você não deve trabalhar com um número definitivo. Você deve trabalhar sim com diversos indicadores que vão nos mostrar os topos. Alguns analistas falam em 400, outros analistas falam em 120. A gente tem que sim olhar para diversos indicadores para considerar alguns topos deste ciclo. E eu enxergo que a gente tem de 9 a 11 meses de alta pela frente. Se a gente considerar o tempo, o período de um ciclo de bull market, que nós já estamos. A gente não mudou para bear market nem nada do gênero.
seguimos em bull market. Então a gente tem, por extensão de Fibonacci, faixas bem expressivas em que o Bitcoin pode chegar a atingir. Se a gente puxa justamente deste movimento acelerado e a gente tem um rompimento, a gente tem o mesmo alvo. Veja aqui. Então já são dois indicadores nos colocando com uma projeção plausível, pés no chão, de 154 mil dólares. O que você acha? Você acha que a gente tem capacidade de chegar a estes pontos? Responde, coloca aqui embaixo nos comentários. O que você acha? Se é algo plausível ou não. Um ponto importante, depois do rompimento, é que não apenas o Bitcoin começa a ter a sua aceleração, mas também as altcoins. E aí é que o mercado cripto começa a acordar, a acelerar e a ficar simplesmente descontrolado. Foi o que aconteceu no último ciclo. A alt season. Porque não apenas o Bitcoin vai subir. Existem os bons projetos que vão ter aquele movimento que eu participei do último bull market, dos bull markets anteriores também, mas a última alt season foi assustadora. Por que eu te falo isso? Ela foi assustadora porque foi um período em que a gente via o nosso portfólio de altcoins ter valorizações estrondosas. Era um negócio de ir dormir e acordar no outro dia com mais 40% na tua carteira. Aí você dormia de novo e você tinha mais 40% na sua carteira. Aí você dormia e tinha um dia ruim com mais 7% na carteira. E aí você dormia, tinha um dia que, nossa, esse dia foi horrível, menos 10% na sua carteira. Aí você dormia de novo e acordava com mais 60% na sua carteira. E isso aconteceu por muitos dias e semanas. E a gente tem essa possibilidade? Será que a gente está diante de um cenário que é assustador de tão bom? Eu, Luan, considero que sim. Eu considero que sim, por quê? Porque o padrão gráfico é o mesmo, a construção gráfica é a mesma para o passado. Vou até atualizar. Sair da página, vamos lá, total 3. O padrão gráfico é exatamente o mesmo do passado, tá? Eu estou no gráfico mensal, eu já vou passar para o gráfico semanal. Total 3. O que é isso, Luan? O Total 3 é o gráfico que você tem acesso ao market cap das altcoins. Ou seja, você tem aqui a capitalização total das altcoins. Quando a gente passa para o semanal, fica bem óbvio o que eu estou te falando quanto a padrão gráfico. Tivemos toda a aceleração de 2017, que foi estrondoso, foi estrondosa, foi absurda. Mas a movimentação de 2020, 2021, foi uma movimentação com muito mais ativos. E os padrões que a gente teve no último ciclo estão se repetindo neste ciclo. Então a gente teve o pico, todo o movimento de baixa, um movimento de acumulação, round bottom, ou seja, fundo arredondado. Tivemos uma LTB que foi rompida, tá aqui. Tivemos o rompimento da linha de tendência de baixa. Luan, mas essa queda enorme, essa queda foi da pandemia. A gente não pode considerar este movimento como um movimento natural, normal. Mas, uma vez que a gente teve o rompimento confirmado da linha de tendência de baixa, vimos uma aceleração. Rompemos este padrão de acumulação, acelerou, testou rompimento de
uma resistência, testou, o Bitcoin rompeu o topo no último ciclo e isso deu start para uma aceleração de nada menos do que 932% nas altcoins. Então, na média, as altcoins valorizaram 9,3 vezes, 932%. Então, a gente teve uma valorização muito grande. Tivemos todo o movimento de acumulação, final de bull market, bear market, queda e acumulação em round bottom, fundo arredondado. LTB rompida, rompimento de padrão de acumulação, teste, porrada para cima, acumulação, teste e rejeição. Luan, mas aqui foi bem menor. Sim. Por que a gente está vendo esta acumulação tão grande neste período, nestes últimos meses? Por quê? Porque o mercado cripto acelerou e, pela primeira vez, a gente viu o Bitcoin renovar máximas antes do halving. E uma vez que a gente acelerou muito, a gente está desacelerando agora, para que a gente se equipare ao ciclo anterior, aos últimos ciclos. Isso natural, dentro do esperado. Só que, se você avaliar, a gente teve o mesmo nível de rejeição, e agora a gente está diante do movimento de aceleração. Combine isso com o potencial de rompimento e rompimento dos topos. A gente tem tudo para, neste padrão gráfico aqui, que é uma cunha descendente megafônica, a gente tem um pivô de alta, que pode nos levar a uma aceleração inicial, que é esta aceleração, padrão de alta, rompimento e nova aceleração. Ou seja, logo com a confirmação, logo que tivermos a confirmação deste rompimento, e o pivô de alta aqui é o que é necessário para confirmar, a gente tem alvos acima já dos topos do último bull market. Então, o que eu quero dizer? Uma vez que a gente tiver uma aceleração no Bitcoin, a gente estará, caramba, tá difícil hoje, hein? Tá difícil o português. É tanta coisa bacana que eu quero te apresentar, que eu tô até gaguejando. Então você ignore eu gaguejar. Mas eu tô controlando a minha euforia para que você não tenha um viés. Isso é muito importante. Eu sempre faço questão de ter uma sobriedade aqui, ser sóbrio, não, vamos embora, mas entenda o potencial. Então vamos voltar. Uma vez que a gente tiver este pivô de alta, este cenário aqui, ele acaba ficando ainda mais provável. Ou seja, a gente vai ver o market cap das altcoins, entenda as altcoins, com uma aceleração que vai nos levar acima do market cap anterior. Só que essa aceleração, que sim é uma aceleração muito interessante, dos pontos atuais, a gente está falando aí de 115%. Se você está gostando da valorização que você está percebendo nesse último mês, eu vou te mostrar quanto que a gente valorizou. A gente valorizou exatamente 18%. Uma confirmação do pivô de alta vai nos levar a uma valorização em potencial de 115%. Já coloca isso aí em perspectiva. Só que isso aqui não é o potencial total. Por quê? Porque o potencial total vem da ativação da out-season. E a out-season, ela acontece quando a dominância começa a despencar. Justamente
o que aconteceu aqui e aqui. Olha só, que coisa linda. Estes movimentos na dominância fizeram com que o Bitcoin em alta, ainda assim, estivesse transferindo dinheiro para altcoins. Então o fluxo financeiro começou a ser, ao invés do Bitcoin receber dinheiro, as altcoins começaram a receber dinheiro. Como as altcoins são ativos bem menores, o que você acha que acontece quando um projeto recebe $1 bilhão? 2, 3, 5? Ele se valoriza absurdamente. E, graficamente, é um movimento de baixa como estes que trazem a out-season, que é quando o dinheiro está fluindo para as altcoins. Se o Bitcoin, de fato, atingir este ponto que a gente coloca aqui como projeção, a gente tem sim uma projeção de que o total 3 possa atingir entre 3,5 e 4,5 trilhões. Se chegarmos a este ponto no market cap das altcoins, a gente vai estar falando de uma valorização do ponto atual de 758%. O que pode sim aproximar este bull market, esta out-season, da última out-season, que foi ridícula, foi absurda, foi de cair o queixo e colocar sorrisos enormes no rosto de quem estava, de fato, exposto. Eu aproveitei e muita gente, que até hoje está no nosso grupo Prêmio Desafio, aproveitaram. E eu quero, além de te trazer este estudo do melhor cenário possível, eu quero te trazer os catalisadores. O que a gente tem de catalisador positivo de verdade para o momento atual, que pode ajudar na ativação deste cenário, o rompimento, e concretizar isto aqui. O que pode nos levar a estes pontos de aceleração? Vamos olhar. Opa, logo de cara a gente já tem que o início de outubro, historicamente, é de trap. O que é trap? Armadilha. Tivemos em 2021, 23, 24 e temos, sim, diante dos nossos olhos, potencialmente uma armadilha, que será confirmada se a gente romper os topos. Luan, e se a gente tiver uma movimentação de baixa, fecha o gap e depois volta? Ainda assim será uma armadilha confirmada. Então, no passado, a gente teve este movimento. Ele aconteceu e pode acontecer, mas apenas um gráfico não nos mostra muita coisa. Então, a gente tem que olhar para mais condições. Historicamente, percentual, a 42ª, 43ª e 44ª semana tendem a ser de alta. Se isso vai se confirmar ou não, a gente não pode afirmar. Não existe 100%, mas a gente tem as probabilidades. Será que a gente vai, de fato, confirmar esse cenário? Isso aqui é, sim, algo que tem peso. E a gente pode avaliar com o passado e colocar as probabilidades disso acontecer no futuro. E como você pode ver, a gente tem mais verde do que vermelho. Mas, calma. Temos as baleias acumulando. Não é novidade que as baleias estão acumulando. É óbvio. Bitcoin é o ativo mais escasso do planeta. Existe impressão de dinheiro igual ao que nunca houve na história. Estão desvalorizando o dólar, o euro, o real, o peso. Uma moeda que consegue, sim, ter uma proteção
contra a perda do poder de compra no longo prazo, é um ativo que, se eu quero, se você quer ter, o que será das baleias? É óbvio que elas vão se posicionar. E a gente está vendo isso cada vez mais forte. E isso aqui é um indicador muito importante. Baleias focam no longo prazo, não no curto prazo. Lembre-se disso. Nós temos também, no mensal, uma Golden Cross, ou seja, uma Bullish Cross. Nas últimas vezes que tivemos isto, adivinha? A aceleração agressiva, Bull Market 2.0. A fase mais agressiva do Bull Market. O que mais que nós temos? Olha o padrão que a gente sempre fala, que está se formando. É um padrão de cunha descendente megafônica. Padrão que rompe para cima. Normalmente rompe para cima e tem tudo para sim romper para cima. Alvo inicial nesta projeção, 98 mil. Eu sou um pouquinho mais cauteloso e coloco que o primeiro alvo acaba sendo 87.500 e depois sim 104 mil dólares. São esses os alvos primários. Mas isso não quer dizer que a gente não vá atingir estes pontos desta avaliação. O que mais que nós temos? M2 Money Supply. Ou seja, a liquidez mundial está aumentando. Liquidez mundial aumentando é benéfico demais para mercados de risco. Mercados de risco, Bitcoin e altcoins. E o que mais? Nós temos a reserva de Bitcoins nas corretoras caindo. O choque da oferta está para acontecer. As corretoras vão ficar sem Bitcoins. E muito provavelmente, quem esperar muito também, a gente já vem alertando sobre isso. O que mais que nós temos? Opa! USA Elections? Sim, a eleição nos Estados Unidos é catalisador positivo? Sim, veja o que aconteceu a partir de novembro, que, historicamente, é quando nós temos a eleição nos Estados Unidos. 2016 e 2017, mega aceleração. 2020 e 2021, mega aceleração. 2024 e 2025, sim, a gente tem esta expectativa. E não por uma coincidência, o Bitcoin segue como o ativo que deu a maior valorização no ano. É o melhor investimento. E saiba que você vai começar a se acostumar com isto. Ver o Bitcoin lá em cima. O Bitcoin tem tudo para acelerar, sim, no macro. É o que a gente vem alertando, é o que a gente vem chamando a atenção. Se no micro a gente, sim, precisa de confirmações e essas confirmações, se não vierem, podem trazer mais correções, lembre-se que é o micro, porque no macro a gente segue com este movimento com maior probabilidade. Este movimento com maior probabilidade nas altcoins. E por consequência, este com maior movimento na dominância do Bitcoin. Não vamos gaguejar de novo não. Na dominância do Bitcoin. Então, se no macro a gente tem um cenário bem interessante, totalmente bullish, e é a maior probabilidade, qualquer oportunidade no micro deve ser encarada como oportunidade. É isso que eu estou enxergando, é isso que eu estou fazendo e é isso que eu estou detalhando diariamente para os meus grupos Premium e Desafio, que são 2 grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço, todas as minhas compras, vendas, rebalanceamento, trades, a minha carteira de investimento, todas as estratégias que eu utilizo, aulas que dão base para surfar este bull market, suporte 1 para 1 para 1. Tá vendo como tá difícil hoje, né? É sábado. Você vai me desculpar, mas ainda assim eu estou aqui para produzir conteúdo para você, porque eu sei que é extremamente importante.
um para um comigo, sem gaguejar, diretamente nos nossos grupos do Telegram Premium e Desafio. Para quem quer investir em conhecimento e quer conhecer um pouquinho mais dos nossos grupos, você está contando com um bônus de 25% de desconto, que é a corretora parceira do nosso canal, que é a BitGet, que é esta corretora aqui, a corretora BitGet. Ela está junto conosco no conteúdo, no conhecimento. E para você que quer investir, a gente tem 25% de desconto. Normalmente, o prêmio e o desafio custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. E agora, você tem mais ainda um desconto. Você quer saber muito mais sobre detalhamento, que desconto é esse, como funcionam os nossos grupos? Acesse aqui o link que está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem, no nosso grupo do Telegram geral. Vai ter um @oficial LonFX. Clica nesse @ e um chat com o time, será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Fique atento ao macro e não esqueça que este melhor cenário possível pode estar mais perto do que você imagina. Não esqueça disso. E lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois, no final, você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muito lucro no bolso.